Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Gênesis, capítulo de número 13. Nós vamos ler esse texto da palavra de Deus, Gênesis capítulo 13. Há um mês atrás eu estive aqui pregando uma mensagem para vocês. E a mensagem que eu preguei há um mês atrás está lá no canal do YouTube, no Instagram da igreja. Eu preguei aqui uma mensagem cujo tema era decisões erradas. Depois eu vim aqui e preguei uma mensagem cujo tema era as consequências do pecado. Está lá gravado. Depois meu tio veio e pregou uma mensagem, honra aos pais, era dia dos pais. Domingo passado eu preguei uma mensagem que particularmente encheu meu coração também de esperança, que foi compreendendo a vontade de Deus. Pena que não foi gravado, o Arthur estava viajando. Não está lá no canal, você não vai poder ver, quem não veio não vai poder assistir aquela palavra. E nunca mais eu vou conseguir repetir aquilo, porque as pregações sempre saem diferentes, né? E hoje eu quero falar sobre decisões certas. Decisões certas. Você é capaz de lembrar, aí agora, qual foi a escolha mais equivocada que você fez na sua vida? Aquela que você olhando diz assim, foi um tiro no meu pé. Por favor, ninguém compre um revólver para dar tiro no pé. Mas que você diz assim, foi um tiro no meu pé. Uma decisão que foi a das mais infelizes que você fez. Eu tenho certeza que todos nós temos na mente uma decisão que foi muito infeliz, uma escolha que foi muito ruim. Assim como a escolha ruim traz consequências, a escolha certa promove o seu bem. A escolha acertada promove a edificação da sua casa, promove o crescimento da sua família e da sua vida pessoal. Decisões certas, escolhas certas, são fundamentais para que a nossa vida possa ter equilíbrio, ajuste, para que nós possamos ser pessoas melhores. Mas ninguém consegue decidir certo, ninguém consegue fazer escolhas adequadas, apropriadas, se essa pessoa não tiver como fundamento os princípios e valores da palavra de Deus. Por exemplo, o rapaz sonha em construir uma família. Essa semana me assentei com um casal que vai entrar nesse processo, Ana Carolina e o Tiago. Nos assentamos para conversar sobre família. E se nós queremos uma família que dê certo, nós temos que observar os princípios que a palavra de Deus recomenda. E, por exemplo, se o rapaz quer ser feliz no casamento, ele precisa entender que ele precisa de escolher uma pessoa que não apenas possa preencher os seus olhos, encher os seus olhos de encanto, mas sobretudo que essa criatura que ele está escolhendo para ser a sua companheira, seja uma mulher que tenha temor de Deus, compromisso com Cristo, aliança com Jesus. Porque a Bíblia diz que luz e trevas não se misturam, e se esse camarada insistir numa decisão, por uma moça que não tem nenhum comprometimento com Cristo, mas encheu os seus olhos de grande entusiasmo, ele tem tudo para dar errado. Porque a Bíblia diz que luz e trevas não se misturam. Assim como aquele que quer acertar nessa área, se o rapaz escolhe uma moça crente, que tem temor de Deus, assim como ele, então ele fez uma decisão certa, e essa decisão tem muita possibilidade de permanecer ao longo de muitos anos. Decisões certas são fundamentais na nossa vida, e eu digo hoje sem medo de errar, antes de ler o texto bíblico a você, se há uma das coisas que, por exemplo, eu mais orei na minha vida, foi uma das coisas pelas quais eu mais orei, foi por uma esposa. Eu não sei dizer quantos anos eu orei, no mínimo 10. Por quê? Porque todas as vezes que eu dobrava os meus joelhos, eu dizia para o Senhor,
eu preciso acertar nessa área. Minha mãe errou nessa área e eu não quero errar nessa área. Eu não quero ter a mesma história de divórcio, de separação, de sofrimento, de agressão dentro de casa. Vi minha casa ser quebrada, vi meu pai agredir minha mãe, vi ele quebrar a casa. Eu vi cada coisa que você não faz noção. Por quê? Fruto de uma decisão da minha mãe. Apaixonou-se por um homem que não temia Deus. Não ia dar certo, ele queria minha mãe e mais meia dúzia de outras moças. Não funcionou. Foi uma decisão errada. A decisão mais certa que eu fiz na minha vida, no que diz respeito à área sentimental, foi ter escolhido, porque essa é uma escolha sua, minha, individual, a minha companheira. E eu escolhi a Lu para ser minha esposa. Foi a decisão, uma das decisões mais certas da minha vida, porque nós vamos completar 29 anos de casados e temos um lar equilibrado, ajustado, um lar normal, aonde os desafios são enormes para a criação dos filhos, para que a convivência com o passar dos anos ela não se desgaste. Quem é que renova o amor, o companheirismo a cada dia? É a pessoa de Jesus no meu coração e no coração dela. Uma decisão acertada, que tem consequências. Meus filhos estão crescendo num lar, onde o pai não agride a mãe, onde a mãe não avança no pai. Meus filhos estão crescendo num lar, onde eles têm referência de gente que ora, lê a Bíblia e tem temor de Deus, de gente que não tem um discurso no altar e uma prática diferente lá na rua ou dentro de casa. Eles estão crescendo num lar, onde as pessoas são normais, que apresentam algumas falhas, como todo ser humano tem, mas que não são falhas de caráter, que não são falhas de integridade. Decisões certas fazem a sua vida caminhar para frente. Por isso é muito importante acertar nas decisões. Veja o que a Bíblia diz em Gênesis 13. É um capítulo pequeno, eu quero ler ele todo. A Bíblia diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão, ainda não era Abraão, é Abrão, né? Muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia de outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência.
levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nós queremos entregar ao Senhor mais uma vez a ministração desse texto. Que o Senhor, através do Teu Espírito, possa falar conosco, ministrar ao nosso coração, de maneira que nós sejamos homens e mulheres, que possamos acertar nas decisões que temos que tomar ao longo da nossa caminhada cristã. Nos dê discernimento, sabedoria, inteligência, temor do Senhor, para desviar os nossos pés do mal, para desviar os nossos pés daquele caminho que o Senhor reprova, a fim de que as decisões que tomamos sejam acertadas e possam gerar frutos de realização na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Preste atenção, queridos, como eu tenho dito para vocês aqui sobre a escolha certa, a nossa vida, ela sempre foi marcada e continuará sendo marcada de hoje até o dia da nossa morte, por muitas escolhas que nós fazemos. Às vezes a gente faz uma escolha e a gente se arrepende profundamente da escolha que a gente fez. Às vezes a gente deixa de fazer uma escolha e também se arrepende porque a gente naquele momento se encolheu em vez de fazer uma opção. Muitas vezes a nossa escolha não é a melhor. Muitas vezes nós não escolhemos da melhor forma e por isso lá na frente o resultado também não será agradável. Ainda que a escolha que nós fazemos muitas vezes possam encher a nossa vista de satisfação, ela pode muitas vezes também trazer dor e sofrimento e complicação para nós. Por exemplo, você tem uma vida financeira equilibrada ou mais ou menos equilibrada. E aí o que acontece com muita gente que entra em dificuldade, entra em aperto, entra em angústia? É porque muita gente não sabe administrar a vida financeira que tem. E aí a pessoa sai no comércio depois de receber o pagamento dela e vai lá. Mulher, por exemplo, gosta de bolsa, sapatos, joias, né? Tem muitas roupas combinando. Mulher tem que combinar tudo, Erics. Haja dinheiro para bancar essas moças. É unha, é cabelo, né? Então, mulher gosta de tudo. Então, o que acontece? A pessoa ganha X e ela vai no comércio e aí ela não se controla, ela toma uma decisão e começa a gastar 2X. Daqui a pouco a escolha dela não foi a melhor, não foi a escolha acertada, e daqui a pouco essa criatura, ela está em aperto financeiro, está em crise com o marido, está batendo dentro de casa, porque o marido diz: meu bem, pelo amor de Deus, nós precisamos aqui juntos construir, juntos precisamos edificar a família, juntos precisamos administrar, mas ela não consegue. Essa é uma decisão infeliz, essa é uma decisão errada, essa é uma decisão que vai promover contenda, conflito e dificuldade. É uma decisão ruim, gastar mais do que a gente ganha. Eu já disse aqui que se você quer ser uma pessoa que tem sucesso na sua vida, faça uma escolha certa. A melhor escolha que você pode fazer para que você tenha uma vida melhor economicamente falando, é você aprender, essa é uma escolha certa, é você aprender a economizar 20% que você ganha. Se você economizar 20% que você ganha, no final do ano você vai conquistar alguma coisa. Mas se você deixar se levar pelos encantos dos olhos, pelos desejos do coração, você vai tomar decisões equivocadas, infelizes e que vão produzir na sua vida muitos problemas. Esse texto que nós lemos nos fala de algumas decisões que foram acertadas e de decisões que foram equivocadas. O texto fala da história de Abrão e de Ló, tio e sobrinho. Abrão era tio de Ló. Abrão não tinha filhos até esse momento, e provavelmente eu acredito, ele deve ter criado Ló com muito carinho, porque Ló era um sobrinho, e você sabe, às vezes a gente tem sobrinhos que se apegam mais a gente. Eu acredito que o Ló era um sobrinho muito apegado a Abrão, e quando Deus chama Abrão de onde ele está e manda ele ir para a terra da Palestina, ele vai, e Deus diz: larga a sua família, larga a sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão largou a família, mas não largou todo mundo, ele levou o Ló. Essa não foi uma decisão acertada. Você vai ver lá na frente, você vai ver hoje, que foi uma decisão equivocada, porque depois a descendência de Ló serão os inimigos ferrenhos de Israel.
ferrenhos, são parentes, mas se odeiam. Moabe, Amon, Jordânia, vamos falar o português, Jordânia, inimiga cruel de Israel. Gerou essa nação, outros povos que se tornaram inimigos ferrenhos. Não foi uma decisão boa. Aí quando a Bíblia diz que Deus fala para Abrão algumas coisas, e ele se separa de Ló por causa de uma contenda entre eles, por causa da prosperidade que eles tinham, a vida de Abrão começa a fluir em outro grau. Mas por outro lado, a vida de Ló começa a andar para trás, na hora que ele se separa de um homem que sabe tomar decisões certas. Quando você anda com alguém que sabe tomar decisões acertadas, que tem equilíbrio na vida, a sua vida anda para frente. Mas se você se associa a gente mundana, a gente que não tem temor de Deus, mas que você gosta demais da companhia delas, não é? E que você aprecia muito o papo delas, então o que acontece? Você vai começar a fazer decisões equivocadas e que vão trazer grandes sofrimentos para a sua história e para a sua vida. Então preste atenção. Que problemas são esses que podem comprometer a nossa vida, quando nós tomamos decisões confiados apenas em nosso sentido natural? Existem decisões que as pessoas tomam e que podem comprometer a sua vida, porque elas são decisões tomadas usando apenas os seus sentidos naturais. Aquilo que você gosta, aquilo que você vê, aquilo que você aprecia, aquilo que agrada ao seu coração. E aí, abra bem os ouvidos, o marido pode falar com você que você não vai aceitar, a esposa pode falar com você e você não vai aceitar, o pastor pode falar para você e você vai ficar empirraçado com ele, porque os seus sentidos naturais estão te levando a fazer escolhas que não são certas e que vão trazer danos para vocês. Vão trazer danos para a sua vida. Que problemas são esses que podem comprometer então a nossa vida? Preste atenção. Tomar decisões, essa é a primeira coisa. Tomar decisões confiando apenas em nosso entendimento natural, frequentemente nos faz entrar em áreas perigosas. Você está entendendo? Essa não é uma decisão certa. Tomar decisões confiando apenas frequentemente no seu entendimento natural vai te levar para áreas perigosas. Veja o que diz o verso número 10. Diz aí o seguinte: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Preste atenção. Se por um lado decisões acertadas mudam a nossa vida, por outro lado decisões equivocadas podem arruinar a nossa história. E a Bíblia diz que Ló fez o quê? Ló levantou os olhos e ele toma uma decisão que a princípio, do ponto de vista natural, parecia brilhante. O gado que ele tinha era grande, o número do rebanho que ele tinha era grande, e ele precisava se separar do seu tio. Então ele levantou os olhos e viu uma campina maravilhosa, a campina do Jordão, e ele diz: é para ali que eu vou, ali tem água, ali tem pasto, ali tem tudo para o meu rebanho. E Abraão foi para o deserto, largou aquela área maravilhosa para o seu sobrinho e foi para outro canto. Só que tinha um detalhe: aquela região era a região onde habitavam os moradores de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que aquela região era maravilhosa antes do Senhor trazer juízo para aquelas duas cidades. Na verdade não foram duas cidades, foram 5 cidades que Deus destruiu quando mandou fogo do céu naquela região. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já passei 5 vezes naquela região. Quando você passa na região de Zoar, hoje você não vê nada, você só vê deserto, você só vê uma situação seca, tórrida. Você quando sobe para o monte de Sodoma,
Sodoma, ele tem 200 metros de altura por 8 quilômetros de largura. Você não encontra nada, você não encontra absolutamente nada, é tudo seco, tudo arruinado. E mais ainda, quando você anda lá, eu já disse aqui, quero repetir, quando você anda lá, você encontra bolotas de enxofre. E sabe o que é isso? Sabe o que impressiona quando você encontra bolotas de enxofre? Porque você não encontra bolotas de enxofre a não ser num único lugar. Só num lugar tem enxofre e bolotas de enxofre. Sabe aonde é? Na beirada de vulcões. Só vulcões expelem com o passar do tempo bolotas de enxofre. E quando você coleta essas bolotas de enxofre na beirada de vulcões, elas têm uma pureza de 44%. Sabe o que eles descobriram fazendo exames das bolotas de enxofre que tem na montanha de Sodoma? A pureza do enxofre da montanha de Sodoma é de 99%. Você sabe o que quer dizer? Deus mandou fogo do céu, e para registrar que foi Ele que fez e que não foi ninguém que fez, Ele deixou ali no solo um enxofre de 99% de pureza. Em lugar do mundo nenhum você encontra isso, só naquela região. E sabe qual foi a decisão do nosso querido Ló? É que ele tomou uma decisão movido pelo seu sentimento natural. Às vezes o caminho mais fácil, querido, nos coloca no território do pecado. Às vezes essa escolha mais fácil, ela vai nos levar para a beira do precipício. Ló viu vantagens imediatas nas escolhas que ele fez, mas não era uma escolha certa. E sem pensar com cuidado, a Bíblia diz que ele foi acampando as suas tendas na direção da fronteira dessas duas cidades, Sodoma e Gomorra, cidades que eram governadas por valores e princípios que Deus abominava, que era o homossexualismo. Hoje, nós estamos vivendo o tempo muito pior do que o dele. Nós estamos vivendo hoje uma geração, um tempo que associou o pecado da geração de Noé com o pecado da geração de Ló. A Bíblia diz que na geração de Noé, os homens eram corruptos e malignos, como a nossa geração. E na geração de Ló, os homens daquela região eram homossexuais. E hoje nós temos as duas coisas ao mesmo tempo, no nosso país crescendo, sendo defendido inclusive, legalmente pelas leis. Preste atenção no que eu vou te dizer, querido. Todas as vezes que você se posiciona na fronteira do pecado, próximo do pecado, você se expõe à influência desse pecado, e essa escolha não é uma boa escolha, ela vai te levar para o buraco. Por exemplo, vamos botar exemplo para você entender o que eu estou dizendo. Não é uma boa escolha. Se você quer acertar na vida, não faça esse tipo de escolha. Por exemplo, se você começar a andar com uma pessoa que é fofoqueira, daqui a pouco você estará debaixo da influência desse pecado. Não se iluda. Você estará debaixo da influência desse pecado, porque você se colocou na fronteira, próximo. Você fez uma escolha, a escolha de caminhar com uma pessoa que gosta de comentar da vida dos outros. Isso vai ser um desastre para você. Se a pessoa com a qual você mais convive tem o hábito de falar palavrões, daqui a pouco, querido, você vai estar debaixo da influência desse pecado. Cuidado com quem você anda. Se você começa a caminhar com gente que gosta, por exemplo, muito e aprecia muito ouvir música mundana, daqui a pouco você está gostando desse troço. Daqui a pouco é o que você ouve. Eu acho muito engraçado, porque eu não tenho rede social, não tenho Instagram, não tenho Facebook, tem nada disso. Mas de vez em quando a gente abre aí, é o status que chama, né? No Instagram, é isso mesmo? Status, que é a bolinha que aparece lá, né? Status, é isso mesmo? Story, pastor é meio desafinado com essas coisas. Story. Aí você abre o story do cidadão lá, pastor, como é que você sabe? Eu não tenho, mas a igreja tem, de vez em quando eu abro da igreja. Aí eu vejo a carinha lá, né, das pessoas. Aí você clica lá, de vez em quando você encontra alguém lá, crente, postando algumas coisas interessantes, mas quando você ouve a música que está por detrás do negócio, você fica assim, meu Deus, onde é que isso vai parar? Sabe qual é a música que está tocando lá?
Eu não conheço esses caras sertanejos não, mas tem uns tal de Mateus e Cauã, não tem? Tem, aí tá tocando a musiquinha lá. Tem um tal de Luan Santana, tem ou não tem? Hein? E está lá tocando a balada do cara. Sabe o que isso está revelando? Que a pessoa está se acostumando com esse tipo de coisa. Essa não é uma decisão acertada para a sua vida, porque você está sendo influenciado por esse tipo de gente. E essas músicas, elas influenciam o seu coração, elas influenciam a sua mente. Essa é uma decisão infeliz que você está tomando. E eu quero te dizer uma coisa bem séria nessa noite sobre esse aspecto de escolha e decisão. O Salmo 40, ele fala algo que eu quero que você ouça nessa noite, e em nome de Jesus tome medida com essas coisas. Ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos. E no verso 3, ele diz algo que você pode não gostar, mas é bíblico. Ele diz assim: e me pôs nos lábios um cântico novo, um novo cântico de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, querido: se você é do tipo de gente que gosta de música popular, se você é do tipo de gente que gosta de música secular, você está fazendo uma escolha péssima para a sua alma, porque quando Deus muda a nossa vida, muda o nosso coração, muda a nossa mente, a Bíblia diz que Ele põe nos nossos lábios um novo cântico. Sabe qual é o cântico que eu gostava antes de me converter? Pink Floyd. Pink Floyd. Sabe qual era a música que eu gostava antes de eu me converter? Menina veneno, você. Presta atenção na letra. À meia-noite sobe as escadas. Supertramp, Queen. Eu não via nenhum problema com isso. Mas hoje não, a gente dá até risada sobre esse negócio, mas lá no Instagram e naquele, como é que chama o negócio? Story do Instagram, a gente tem lá o Luan Santana, a gente tem lá, você que conta, pelo amor de Deus, converte aí, querido. Muda de vida. A Bíblia diz que quando a gente é transformado, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e diz-me, pôs nos lábios um novo cântico. É uma decisão que nós temos que tomar, irmãos. Seguir a Jesus significa tomar a sua cruz, sacrificar coisas que eu gosto, que você gosta, mas que não agrada ao Senhor. Tomar decisões e fazer escolhas confiando na sua carne, na sua tendência natural, confiando na sua capacidade natural, vai te colocar em perigo, como colocou Ló. Romanos 8,6 diz o seguinte, a palavra do Senhor: o pendor da carne dá para a morte. Você sabe o que é o pendor da carne? É esse gosto que a gente tem, e que a gente fica fazendo escolhas de acordo com a nossa tendência natural. Isso vai gerar morte, morte na sua vida, morte da sua espiritualidade, morte no seu relacionamento com Deus, morte. A Bíblia diz que Ló, ele não escolheu bem, ele não fez uma escolha acertada, ele escolheu uma região que comprometeu a sua vida, e você conhece a sua história, comprometeu a sua vida, ele perdeu uma mulher, e depois aconteceu uma desgraça com as suas filhas, e aí toda a sua história foi maculada, manchada, foi uma ruína. Cuidado com as suas decisões, faça uma escolha certa. Em segundo lugar, tomar decisões confiadas apenas em nosso entendimento natural, frequentemente nos faz entrar no território do pecado. Veja, às vezes quando a gente toma decisões baseadas no nosso entendimento natural, a gente se aproxima da área do pecado.
Mas você ficar próximo é uma coisa. Agora, quando você continua, você entra no território do pecado. Aí já é diferente. Veja os versos 12 e 13, dizem assim, olha aí. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Sabe o que acontece? Em vez de Ló fazer uma decisão certa, que fosse promover o sucesso, o bem-estar, a alegria da sua casa, ele toma a pior decisão. Às vezes o caminho mais fácil nos faz entrar no território do pecado, e aos poucos, diz aqui a palavra de Deus, sem barulho, o verso 12 nos diz que Ló ia armando as suas tendas até próximo à cidade de Sodoma, e daqui a pouco a Bíblia revela, se você continuar lendo os próximos capítulos de Gênesis, que Ló não apenas armou a sua tenda, a sua casa próximo da cidade, como depois ele se muda para dentro da cidade, e se torna juiz na cidade, uma pessoa de influência na cidade. Vai viver dentro do território do pecado. Não foi de uma hora para outra que Ló entrou no território do pecado. A Bíblia diz que foi aos poucos, de maneira lenta, mas de forma constante. Ele foi se acostumando com todas aquelas práticas homossexuais que despertavam a ira de Deus. E quando Ló se deu conta, a Bíblia diz que ele já estava dentro da cidade de Sodoma, morando no território do pecado. Ló não percebeu que ao tomar aquelas decisões que foram infelizes, equivocadas, que não foram certas, ele não percebeu que mudar de endereço, morar em outro lugar, que fazer uma escolha baseada apenas no seu entendimento natural, trariam destruição para a sua casa. Preste atenção. Um dia desse, um amigo meu me mandou uma foto pelo WhatsApp. E ele falou assim: ô Robert, olha isso aqui. Aí era uma foto de uma pessoa que eu também conhecia, dentro de um show desses caras do mundo. E o cara que ele mandou, a foto e a esposa, eram crentes, amigos dele, eu conheço. Assim, oh, pelo amor de Deus, olha isso aqui. O cara está lá, botando, filmando e botando e tal. Eu falei assim com ele, pelo amor de Deus, fala com esse camarada para nunca colocar isso no story dele lá. Não, story não, é. Status dele lá, porque isso vai acabar com o testemunho dessa criatura. Essa criatura está precisando de juízo, essa criatura está precisando de inteligência. O que um show lá do mundo vai promover de bênção na vida dele, vai trazer dano para a vida dele? Isso foi algum tempo atrás. Aí ontem, minha esposa liga para uma amiga nossa em comum, crente, que nós amamos, queremos o melhor para a vida dela. E aí a Lu falou: você está boa e tal? Ela falou assim: você não sabe onde eu estou. Ela falou assim: não sei não, onde é que você está? Estou indo no show do Fábio Júnior. Ô decisãozinha infeliz. O que o Fábio Júnior vai trazer de bênção para a sua vida, criatura? Um crente no show do Fábio Júnior. Onde que a vida do cidadão vai ser abençoada? Ali o Espírito Santo vai se derramar? Será que ali a alma da pessoa será curada das feridas que ela tem? Veja, as pessoas às vezes se aproximam do território do pecado, mas outras gostam de mudar para dentro do território. E aí quando a pessoa se coloca dentro do território do pecado, sabe o que acontece, querido? Ela se torna alguém que será completamente arruinada. Preste atenção, acerte nas suas decisões, fuja do pecado, mas não fuja só do pecado. A Bíblia não manda você fugir só do pecado. A Bíblia diz assim: fugir da aparência do mal. Tem aparência. O problema é o seguinte, é que a gente gosta muito de ver a aparência do mal nos outros. A gente não vê nos amigos da gente. A gente não vê nos amigos da gente, não.
Aquela criaturazinha que a gente tanto gosta, gente boa, não é crente, pastor, tem gente que fala assim comigo, acho você engraçado, aí a gente fala assim, pastor, a pessoa tão boa, só falta converter, querido, se falta converter, falta tudo. Eu já cansei de ouvir vocês falar assim, pastor, mas o fulano é tão bonzinho, mas é gente boa, só falta converter, então falta tudo, querido. Ele está zerado no reino dos céus. Então, quando você e eu convivemos com amigos no futebol, na caminhada, na bicicleta, sei lá, no vôlei, aonde você estiver, a gente tem que tomar cuidado com essas amizades. Muito cuidado. Ló não tomou cuidado, não fez uma decisão certa, e isso arruinou a vida dele. Em terceiro lugar, tomar decisões confiadas apenas em nosso entendimento natural, nos diz aqui esse texto, nos faz correr o risco de receber juízo e maldição. O verso 13 que lemos diz aí o seguinte: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Sabe o que aconteceu quando Ló foi morar lá dentro? Deus executou o juízo, Deus trouxe execução de juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E sabe o que aconteceu? A maldição e o juízo de Deus acabou alcançando os filhos e netos de Ló. Acabou sendo um desastre para a vida de Ló. Levou a sua casa para a maldição. Os moabitas e os amonitas foram amaldiçoados por causa dessa escolha que Ló fez na sua vida e na sua caminhada. Quem faz escolhas acertadas são aquelas pessoas que desenvolveram algumas características fundamentais. E eu quero terminar dizendo isso para você. Se por um lado Ló fez escolhas ruins, quais são as características daquela pessoa que faz decisões acertadas? Preste atenção. Primeiro, as pessoas que fazem escolhas certas são aqueles que decidem ouvir o Espírito Santo e não a sua alma e o seu coração. Veja o que diz aí o verso de número 14. Começa dizendo assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. O verso 17 e 18 diz aí: levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Diferente de Ló, que ia armando as suas tendas na direção da cidade de Sodoma, a Bíblia diz que Abrão, ele muda as suas tendas, mas na direção dos carvalhais de Manre. Se por um lado Ló caminha na direção de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Abrão caminha na direção dos carvalhais de Manre. E aí eu fui estudar o que significa a palavra em hebraico Manre. Manre quer dizer força, Manre quer dizer vigor, ou seja, quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós tomamos decisões na nossa vida ouvindo o Espírito Santo, nós vamos caminhar na direção do vigor, nós vamos caminhar na direção da força, nós vamos caminhar na direção da vitória. E Abrão, ele fez isso sob a direção do Senhor, e porque ele ouviu a voz do Senhor, e porque ele escolheu de acordo com a vontade do Senhor, a sua vida foi abençoada, a sua geração foi abençoada, e ele foi chamado do pai da fé. Sabe por que ele escolheu certo? Porque ele ouviu a voz do Senhor, porque ele ouviu o Espírito Santo falando com ele. Aquele que faz escolha certa nem sempre faz aquilo que lhe é mais agradável aos olhos, porque muitas vezes nós sabemos que o Senhor vai apontar uma direção que eu não gosto, que você não gosta, que nós não apreciamos, mas é a melhor vontade de Deus para mim e para a sua vida. E vocês estão diante de um homem, de uma criatura que não queria vir de jeito nenhum para a cidade de Manhuaçu. Quando eu saí de João Molevade, você sabe dessa história, eu passava por aqui, olhava para isso aqui e falei: misericórdia, Deus me livre de morar nessa cidade, um lugarzinho feio. Mas aí Deus me mandou para cá, eu vim contrariado,
Minha mulher falou que não vinha, que ia me largar, que ia voltar para casa da mãe dela, que esse lugar é muito feio. Eu falei assim, o bispo acabou com o meu casamento, mas eu vim. E deixa eu te dizer uma coisa, eu obedeci a Deus, não era o que eu queria. Vai fazer 19 anos que eu estou aqui com vocês, eu sou muito feliz com vocês. Eu sou um homem abençoado aqui no meio de vocês. Primeiro porque eu obedeci a Deus, segundo porque eu aprendi a amar vocês. E é muito bom estar com vocês. É bom estar com quem a gente ama. É bom olhar para os seus olhos e ver que você também compreende as minhas falhas e me perdoa e caminha comigo. Eu já até sei onde você senta. Quando eu estou aqui e olho que você não está aí, eu falo assim, mas cadê o fulano? Né? Eu sei que o Pingo senta ali com a Rosane, a Cristina senta ali no mesmo lugarzinho, né? Está ali hoje, né? Está sem o Carlinho que está viajando, eu sei que aqui no segundo banco, o Alexandre, mas eu só senta ali. Quando ele está sozinho, eu falo assim, onde é que está a Rose? Né? Eu já sei onde vocês se sentam. Eu vim em obediência, não vim porque queria, mas porque obedeci, tomei essa decisão. Deus tem me ajudado na minha caminhada. Preste atenção, se você quer acertar nas suas decisões, ouça o Espírito Santo. Não ouça o seu coração, a sua tendência natural, porque naturalmente, irmãos, a gente procura escolher aquelas coisas que agradam a gente, é ou não é? Não é verdade? Você procura escolher o que você gosta, mas o que a gente quer, o que a gente gosta, nem sempre é o que Deus quer para mim e para a sua vida. E quando a gente estende a mão nessa direção, a gente se dá mal. Então, primeira coisa, os que fazem escolhas certas são aqueles que decidem ouvir o Espírito Santo, ouvir a Deus. Deus pode falar o que você não quer ouvir, mas vai ser o melhor para a sua vida. Segundo, os que fazem escolhas certas são aqueles que não tomam decisões baseados na circunstância. Veja o verso 14, começa dizendo aí o seguinte: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Veja bem qual era a circunstância. As circunstâncias para Abrão era a pior possível, porque Ló escolheu as campinas do Jordão, um lugar bonito. A Bíblia compara as campinas do Jordão, antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Éden. Está escrito aí, como o jardim de Deus. Ele se refere ao Éden. Devia ser lindo aquele local. Como eu disse a você, quando eu passo ali, todas as vezes que vou a Israel eu passo ali, o guia diz assim, está vendo esse lugar seco e árido, tórrido, que nada cresce ali, não tem uma árvore, não tem nada ali. Aqui era a cidade de Sodoma e Gomorra. Imaginar que isso aqui já foi um lindo paraíso, um jardim, a coisa mais linda do mundo, a gente não consegue imaginar, porque é tórrido, seco. Abraão não tomou uma decisão, não fez uma escolha baseada na circunstância. Ele disse para Ló, escolhe. Se você for para a direita, para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló escolheu o melhor, mas Abraão tomou uma decisão. Ele foi para o deserto, parou, ouviu a voz de Deus, depois ele fez a sua escolha. Ele não fez a escolha baseada na circunstância, levantou um altar, está aí no último verso do capítulo 13, levantou um altar, sacrificou, adorou a Deus, e ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha, e a Bíblia diz, que só depois de ouvir o Senhor, Abrão decidiu o que fazer. Abrão, diz a Bíblia, faz a escolha certa porque ele sabia que ele tinha um Deus maior do que as circunstâncias.
e que apesar dele ir para o deserto, Deus cuidaria dele, Deus o sustentaria, Deus o abençoaria, como de fato Deus fez. Deus o abençoou, Deus o sustentou, Deus o prosperou, Deus esteve com ele naquela caminhada do deserto até o último dia da sua vida, e ele foi um homem próspero na saúde, na família e financeiramente. Por quê? Porque ele fez uma escolha certa, a escolha de ouvir o Senhor. Ouvir Deus. Ele sabia que os planos de Deus eram melhores para a sua vida do que os seus planos pessoais. E eu quero terminar dizendo para você que às vezes nós temos muita dificuldade de fazer uma decisão acertada, porque nós não queremos ouvir Deus. Porque você já sabe o que Deus vai dizer acerca de algumas coisas que você quer, e você já sabe que Ele vai dizer não, e você já sabe que Deus vai se posicionar contra, e você já sabe que a Bíblia já se posicionou contra, mas nós insistimos, e todas as vezes que nós insistimos e seguimos o curso natural do nosso coração, a gente erra, a gente fracassa, a gente sai machucado, sai ferido, a gente sai sangrando. Se você quer fazer decisões acertadas, entenda isso. Não tome decisões baseado nas circunstâncias. As circunstâncias podem estar te apertando, as circunstâncias podem estar angustiando a sua alma. Não se apresse. Vá para os pés do Senhor, escute a voz do Senhor e depois decida. Depois decida. Depois decida. E você vai ver que a sua decisão vai ser acertada e a sua vida vai funcionar em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu conheço pessoas, e você também conhece, que dizem assim, eu já ouvi muito isso: ah, pastor, se eu pudesse voltar a 30 anos atrás, eu teria tomado uma decisão diferente. Mas nós sabemos que isso é impossível. É impossível você rever 30 anos da sua vida. Mas você pode hoje fazer uma revisão. Você pode hoje reavaliar a sua caminhada e fazer consertos. Ainda dá tempo, você está vivo, você está aqui. Glória a Deus por isso, ainda dá tempo de você melhorar. Dá tempo, querido. Há esperança para você. Há esperança para o seu futuro. Há esperança para a sua história, para a sua descendência. Há esperança para você. Você está aqui vivo, tendo a oportunidade da parte de Deus de rever valores e conceitos. Então faça escolhas acertadas. Eu termino para a gente orar, lembrando de um camarada espetacular, o tal do Josué. Quando no final da sua vida, ele reafirma as escolhas que ele fez e recomenda à nação de Israel que faça o mesmo. Ele diz assim: eu e a minha casa fizemos uma escolha. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. E ele fez uma escolha acertada. Por isso, só ele, Josué e Calebe, entraram na terra prometida, porque eles fizeram uma escolha certa. A escolha certa prolonga a sua vida. A escolha certa abençoa a sua casa. A escolha certa faz com que você caminhe por um caminho que vai trazer realizações em nome de Jesus para a sua vida. Vamos orar.
Pai, nós queremos nesse momento colocar diante do Senhor, ó Deus, a vida do teu povo e da tua igreja. O Senhor sabe que nós somos colocados diante de muitas oportunidades diariamente. E frequentemente, ó Deus, nós temos que fazer escolhas. Muitas vezes escolhemos mal. Quantas escolhas erradas nós já fizemos, ó Deus. E alguns ainda continuam fazendo opções que não são as melhores. Nós oramos, ó Deus, pedindo ao Senhor nessa noite em nome de Jesus, que possa nos perdoar, ó Deus, pelas escolhas e decisões que fizemos e resistimos à tua voz, aonde nós não estávamos dispostos a te escutar e nem a nos submetermos à tua palavra e aos princípios e valores do teu reino. Perdoa o nosso pecado. Agora ajuda-nos também, ó Deus, nos dando sensibilidade, despertando o nosso coração e a nossa mente, para que possamos ser homens e mulheres, ó Deus, com disposição de ouvir a tua voz, para tomar uma decisão acerca do nosso casamento, da nossa família, do nosso trabalho, do nosso lazer, a tomar decisões e fazer escolhas acertadas que vão promover a vida, que vão promover a estabilidade, que vão promover a paz no nosso coração, no meio onde estamos, a nossa casa. Meu Deus, ajuda-nos a fazer escolhas e a não fazer escolhas apertados pelas circunstâncias. Ajuda-nos a fazer escolhas, ó Deus, somente depois de ouvir a tua voz, de escutar a tua voz. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos, com a ajuda do Senhor, construir uma caminhada de vitória, de realizações, livre de dores e de sofrimentos desnecessários. Eu oro pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria e discernimento, para que possamos fazer as escolhas que vão promover o sucesso da nossa casa e da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.